teremos daqui a pouco, então, informações do Ministério da Saúde, o ministro Marcelo Queiroga, que fez um pronunciamento, né, sobre o fim da emergência relacionada à Covid-19. Vamos acompanhar tudo em Brasília. Também há uma grande expectativa ainda para saber dos desdobramentos daquela ação criminosa no Paraná, em Guarapuava. Nós tivemos aí uma tentativa de um roubo e muita violência, tiros. Pessoas foram colocadas como reféns, caminhões incendiados, estradas bloqueadas, algo que já aconteceu aqui em São Paulo e também em outros estados brasileiros. Vamos atualizar também as notícias do conflito, né? Na guerra, a expectativa agora de um ataque em Lviv, de acordo com o governo ucraniano. E haveria 7 mortos. É uma cidade muito próxima ali da Polônia, que era utilizada justamente aí para as pessoas deixarem a Ucrânia para o acesso a outros países. Vamos atualizar então esse ataque russo a Lviv, essa cidade então próxima à Polônia. O governo também oficializa então agora o ministro da Educação. Nós sabemos que Vitor Godoy agora, que era o número 2 da pasta, então agora, de fato, ele será o ministro da Educação nesse ano, que marca aí o encerramento do governo Jair Bolsonaro. O presidente será candidato à reeleição e, de qualquer forma, então, Vitor Godoy vai permanecer no cargo até o final do ano. Essa é a expectativa. E vamos justamente agora para Brasília, porque o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, deve esclarecer em instantes aí o pronunciamento que foi realizado sobre o fim da emergência relacionada à Covid-19 no Brasil. Nós estamos já com a repórter Paola Cuenca. Essa expectativa, né, Paola, depois daquela rede de rádio e televisão. Muito bom dia. Olá, bom dia. Exatamente. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, acabou de chegar aqui no auditório do Ministério da Saúde para fazer, então, uma coletiva de imprensa dando explicações sobre como vai funcionar esse encerramento do estado de emergência em saúde pública de importância nacional relacionado à Covid, que é chamado aqui no Ministério da Saúde pela sigla SPIN. Ontem, no pronunciamento feito na rede de rádio e televisão, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, apontou que por conta da melhora do cenário epidemiológico relacionado à Covid aqui no Brasil, também pela ampla cobertura vacinal da população e a capacidade de assistência do SUS, o Sistema Único de Saúde, é que o Ministério da Saúde, nos próximos dias, deve editar um ato normativo, fazendo então a revogação dessa portaria de fevereiro de 2020, um mês antes da gente ter a pandemia de fato de Covid-19, a respeito da emergência em saúde pública por conta da Covid-19. Por conta dessa emergência em saúde pública, é que diversas situações jurídicas e orçamentárias podem ter um regime diferenciado. Por exemplo, é possível fazer compras sem licitações, utilizar vacinas que tenham apenas o registro de uso emergencial, como é o caso da Coronavac, entre outros pontos. E é por isso que ainda há detalhes a serem esclarecidos a respeito de como vai ficar essa revogação do estado de emergência e, por exemplo, continuar utilizando as doses de Coronavac que já estão distribuídas em todo o país. O próprio Ministério da Saúde já solicitou à Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que dê um prazo de mais um ano de uso, por exemplo, da vacina de uso emergencial, a Coronavac, apesar dessa revogação da emergência em saúde pública. Também a possibilidade, por mais um ano, as farmácias ainda fazerem aquele teste rápido para a detecção de Covid, algo que também foi obtido por conta desse contexto da emergência em saúde pública. A gente deve fazer os questionamentos aqui para o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, sobre como vai ficar esse processo, se haverá um período de transição ou não. E, claro, a gente volta na programação com as atualizações. Muito bem, a Paola Cuenca, então, ela vai retornar na nossa programação. Expectativa, então, da palavra do ministro Marcelo Queiroga da Saúde, explicando, então, o fim da emergência relacionada à Covid-19 no Brasil. Então, daqui a pouco ela retorna para comentar as notícias conosco nesta segunda-feira, dia 18 de abril, o José Maria Trindade. Vamos permanecer lá em Brasília. Zé Maria, o que significa, e você sempre ressaltava essa medida que foi tomada ali logo no início da pandemia, o que significa então o fim da emergência relacionada à Covid-19 no país? Muito bom dia, Zé Maria. Haverá mudanças, viu? Muito bom dia, Marcelo Matos. Bom dia a todos que nos acompanham. Olha, Marcelo, esta medida, né, chamada SPIN, ela possibilitou várias mudanças, entre elas regras trabalhistas. A Paula Cuenca falou sobre algumas mudanças, né, mas são muitas mudanças, mais de 60 mudanças aí que foram propiciadas, né, situações
exatamente por essa determinação do Ministério que está sendo revogada. Entre elas, a legislação trabalhista, formas de trabalho, de licenças, né? Também sobre importação de medicamentos e uso, ou seja, haverá muita mudança. E há uma pressão aqui, geral, de que é preciso fazer uma regra aí para ir se distanciando da pandemia. O governo brasileiro não pode decretar o fim da pandemia, né? Porque trata-se de uma decisão da Organização Mundial de Saúde, mas pode ir adaptando a legislação à nova realidade. Então, não faz mais sentido, por exemplo, autorizar estados, municípios e a própria União a fazer compras de emergência, porque essa emergência já não existe mais. Da mesma forma, certos tipos de afastamento do trabalho, sobre aulas, sobre o uso de máscaras, dessa coisa infernal que se transformou no país, que é o passaporte sanitário. Então, é uma regra de transição para ir se adequando à realidade que é agora. Para você ter uma ideia, ainda existe a pandemia, não acabou oficialmente, mas ainda existe o vírus, vai continuar circulando entre nós, como o vírus da gripe e outros vírus que matam, né? O novo coronavírus, esse vírus vai continuar circulando e vai continuar matando, sim, né? Nós estamos numa altura aqui em que todos nós já fomos vítimas, diretamente ou indiretamente, desse novo coronavírus, né? São mais de 600 mil mortes até agora. Então, não é dizer que não existiu, que não existe. Existe, mas agora a situação mudou, né? No domingo agora foram 18 mortes, né? Já houve um momento que foram 2.000 mortes por dia. Então vamos acompanhar o que disse o ministro, então, Marcelo Queiroga, em rede de rádio e televisão, neste domingo de Páscoa. Hoje, mais de 73% da população brasileira completou o esquema vacinal e mais de 71 milhões de brasileiros receberam a dose de reforço. Temos vacinas disponíveis e os brasileiros acessam livremente essa política pública. Graças à melhora do cenário epidemiológico, a ampla cobertura vacinal da população e a capacidade de assistência do SUS, temos hoje condições de anunciar o fim da emergência de saúde pública de importância nacional, a SPIN. Nos próximos dias, será editado um ato normativo disciplinando essa decisão. Esta medida, no entanto, não significa o fim da Covid-19. Continuaremos a conviver com o vírus. O Ministério da Saúde permanece vigilante e preparado para adotar todas as ações necessárias para garantir a saúde dos brasileiros, em total respeito à Constituição Federal. Zé Maria, todos os anos, né, o Ministério da Saúde faz o chamamento para a vacina contra a gripe, né? E também há variantes, evidentemente, do influenza e por isso sempre há uma atualização, claro, das vacinas. E é o que tudo indica vai acontecer com a Covid, há uma indefinição ainda se as vacinas contra a Covid serão inseridas no Plano Nacional de Imunização, Zé Maria? Tudo indica que sim, né? Nós vamos nos vacinar aí, quem reclama da terceira dose, quarta dose, né? Vai continuar vacinando, assim como outras viroses, né? Toda virose tem um histórico, ela começa, aumenta, né? Ela atinge a maioria dos habitantes do local, né? Ou através de uma endemia, ou epidemia, ou a pandemia. Depois que ela atinge a maioria, começa a imunizar, né? Quem pegou a determinada virose, ela acaba se imunizando. E aí começa a cair, chegando perto de zero. Um grande exemplo o sarampo. Nós conseguimos aqui ficar livres de vacinação do sarampo, porque não existiam mais casos, né? Então, se não há casos, o vírus não pode se propagar. Ele só propaga se houver casos e pessoas que possam transmiti-los. Então, essa é a realidade. E agora o sarampo está voltando, então é preciso vacinar uma nova camada da população que não se vacinou ou que não teve o sarampo. É um exemplo. Já o novo coronavírus, ele tem uma capacidade de mutação muito alta, né? Daí as reinfecções
que no início se achava impossível, agora a gente vê que é possível através de novas cepas que só são criadas se houver a circulação do vírus, e aí existe uma seleção natural. Então, o que está sendo tomado agora, Marcelo, é uma decisão interna do Brasil de adaptação, né? Por isso é que eu estou dizendo que na verdade, uma passagem para o novo sistema, para quando a Organização Mundial de Saúde determinar que é o fim da pandemia, mas aí os cientistas já terão um comunicado completo sobre a possibilidade de novas vacinações ou entrar para um calendário anual ou bianual, aí só os estudos dirão. E como você disse, né, Zé Maria, essa possibilidade de estados, municípios, essas compras emergenciais que elas dispensam licitação, nós tivemos aí muitas denúncias, a apuração por parte aí das autoridades em relação a desvios aí de finalidade, que houve esse desvio durante a pandemia, né, Zé Maria? O Marcelo, aqui, estado de emergência, de urgência, isso aí é o sinal verde, todo mundo sabe, para irregularidades e para roubo do dinheiro público. Logo no início da decretação desta SPIN, todos aqui já sabiam. Logo depois haveria o tal Covidão. O que é o Covidão? É dinheiro roubado durante a existência da Covid, ou seja, esta liberação para comprar sem licitação, para compras emergenciais fora